Imagine estar nadando em um mar calmo, quando de repente surgem formas quase transparentes, flutuando silenciosamente sob a água, como se fossem criaturas de outro planeta. Elas não têm cérebro, não têm coração e nem ossos. E ainda assim existem há mais de 500 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. Esses seres misteriosos são as águas-vivas, alguns dos animais mais antigos e fascinantes do planeta. Capazes de brilhar no escuro, provocar queimaduras dolorosas e até mesmo desafiar o conceito de envelhecimento, elas despertam curiosidade, medo e admiração ao mesmo tempo. No vídeo de hoje, você vai descobrir como as águas-vivas sobrevivem, por que elas são tão perigosas, quais são as espécies mais impressionantes e qual o papel fundamental que desempenham nos oceanos. Prepare-se para mergulhar em um mundo misterioso, belo e cheio de surpresas. Você está no Maravilhas da Natureza e o vídeo começa agora. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Apesar do nome popular, a água-viva não é um peixe e também não é exatamente viva no sentido tradicional que imaginamos. O termo surgiu por causa de seu corpo gelatinoso e transparente, mas, cientificamente, esses animais pertencem ao filo Cnidaria, o mesmo grupo das anêmonas do mar e dos corais. As águas-vivas são conhecidas na biologia como medusas, uma das fases do ciclo de vida desses cnidários. Elas possuem um corpo em forma de sino ou guarda-chuva, que pulsa suavemente, permitindo que se movimentem pela água, quase como se estivessem dançando ao sabor das correntes marinhas. Microscópio. Classificação científica. Reino: Animalia. Filo: Cnidaria. Classes mais conhecidas: Siphozoa, águas-vivas verdadeiras. Cubozoa, águas-vivas caixa, extremamente venenosas. Hidrozoa, inclui espécies semelhantes a águas-vivas. Um dos aspectos mais impressionantes da água-viva é que cerca de 95% do seu corpo é formado por água. O restante é composto por uma substância gelatinosa chamada mesogleia, que dá sustentação ao corpo, mesmo sem ossos ou músculos complexos. Elas não possuem cérebro, coração, pulmões, ossos. Ainda assim, conseguem caçar, se defender e sobreviver com grande eficiência. Mesmo sem cérebro, as águas-vivas possuem uma rede nervosa difusa, capaz de detectar estímulos como luz, toque e mudanças na água. Esse sistema permite que elas reajam rapidamente ao ambiente, coordenando seus movimentos e a captura de presas. Algumas espécies possuem estruturas sensoriais chamadas roupalhos, que funcionam como olhos primitivos e ajudam na orientação. Uma das características mais marcantes das águas-vivas é a presença de cnidócitos, células especializadas que contêm os nematocistos, pequenas estruturas microscópicas capazes de injetar veneno. Esses tentáculos venenosos são usados tanto para capturar presas quanto para se defender de predadores. As águas-vivas estão presentes em todos os oceanos do mundo, desde águas tropicais até regiões geladas. Algumas espécies vivem próximas à superfície, enquanto outras habitam grandes profundidades. Também existem espécies que vivem em ambientes de água doce, como rios e lagos. Mesmo com uma estrutura corporal extremamente simples, as águas-vivas são sobreviventes ancestrais, perfeitamente adaptadas ao ambiente marinho. Elas provam que, na natureza, não é preciso ser complexo para ser eficiente, basta estar bem adaptado. As águas-vivas pertencem a um dos grupos mais antigos e fundamentais do reino animal, com uma classificação que ajuda a entender sua origem, diversidade e relação com outros organismos marinhos. Apesar do nome popular, a água-viva não define um grupo único, mas sim diferentes animais que compartilham a forma de medusa. Classificação científica geral. Reino: Animalia. Filo: Cnidaria. Subfilo: Medusozoa, na maioria das espécies. Os cnidários são caracterizados pela presença de cnidócitos, células urticantes exclusivas desse filo, usadas para captura de presas e defesa. O filo Cnidaria. O filo Cnidaria inclui animais aquáticos, em sua maioria marinhos, com características comuns. Corpo gelatinoso. Simetria radial. Sistema nervoso difuso, sem cérebro. Cavidade gastrovascular com uma única abertura. Presença de tentáculos com células urticantes. Além das águas-vivas, esse filo inclui anêmonas do mar, corais, hidras, medusa,
forma corporal, não espécie. Água-viva refere-se à fase de medusa do ciclo de vida de muitos cnidários. Algumas espécies passam por fase de pólipo, fixa. Fase de medusa, livre nadante. Outras passam a maior parte da vida apenas como pólipos ou colônias. Principais classes de águas-vivas. Sifozoa, águas-vivas verdadeiras. As mais conhecidas. Corpo grande e gelatinoso. Fase de medusa dominante. Exemplo, Aurelia aurita, água-viva da lua. Cubozoa, cubomedusas. Corpo em forma de cubo. Olhos complexos. Veneno extremamente potente. Exemplo, Chironex fleckeri, vespa do mar. Hidrozoa, hidromedusas. Muitas espécies coloniais. Algumas confundidas com águas-vivas. Inclui organismos flutuantes. Exemplo, Phacelia physalis, caravela portuguesa, não é uma água-viva verdadeira. Staurozoa, medusas fixas, menos conhecidas. Vivem presas ao substrato. Características entre pólipos e medusas. Pouco conhecidas pelo público. Importância taxonômica. A classificação das águas-vivas permite entender sua evolução, estudar suas toxinas e biologia, avaliar impactos ambientais, diferenciar espécies perigosas de inofensivas. Ela também mostra como organismos aparentemente simples podem ser evolutivamente bem-sucedidos. Um grupo antigo e essencial. O grupo taxonômico das águas-vivas revela que elas não são animais primitivos, mas sim organismos altamente especializados, adaptados ao ambiente aquático há centenas de milhões de anos. Compreender sua classificação é compreender também a história da vida nos oceanos, uma história que continua sendo escrita até hoje. As águas-vivas estão entre os animais mais antigos que existem na Terra. Sua origem remonta a um período tão distante que o planeta ainda não possuía florestas, dinossauros ou sequer vertebrados terrestres. Esses organismos surgiram há mais de 500 milhões de anos, durante o período Cambriano, quando a vida marinha começou a se diversificar de forma extraordinária. Os primeiros oceanos da Terra. Nos oceanos primitivos, a vida era dominada por organismos simples. As águas-vivas surgiram nesse ambiente como uma forma de vida extremamente eficiente, com corpo gelatinoso, baixo gasto energético, capacidade de flutuar e capturar presas com facilidade. Essas características permitiram que elas se adaptassem rapidamente às condições instáveis da Terra primitiva. Fósseis antiquíssimos. Apesar de possuírem corpos moles, que raramente fossilizam, já foram encontrados fósseis de águas-vivas com mais de 505 milhões de anos, especialmente em depósitos excepcionais, onde a lama fina preservou seus contornos. Esses fósseis mostram que sua forma básica mudou muito pouco ao longo do tempo. Isso faz das águas-vivas verdadeiros anfósseis vivos, organismos que atravessaram eras geológicas praticamente sem alterações estruturais significativas. Evolução com poucas mudanças. Diferente de muitos grupos animais que evoluíram para estruturas cada vez mais complexas, as águas-vivas seguiram um caminho diferente, a simplicidade funcional. Sua evolução não buscou complexidade, mas sim eficiência. Ao longo de milhões de anos, elas mantiveram o mesmo formato corporal básico. Aperfeiçoaram seus tentáculos venenosos. Diversificaram suas toxinas. Desenvolveram variações de tamanho, forma e comportamento. Essa estratégia garantiu sua sobrevivência em praticamente todos os oceanos do planeta. Resistência a extinções em massa. As águas-vivas sobreviveram a todas as grandes extinções em massa, incluindo a extinção do Ordoviciano, a extinção do Permiano, a extinção que eliminou os dinossauros. Sua resistência está ligada à sua capacidade de viver em ambientes com pouco oxigênio, sobreviver a mudanças bruscas de temperatura, reproduzir-se rapidamente, aproveitar ambientes degradados. Ciclo de vida e evolução. Um dos fatores evolutivos mais importantes das águas-vivas é seu complexo ciclo de vida, que alterna fases fixas e livres. Essa alternância aumentou suas chances de sobrevivência e dispersão ao longo do tempo. Em algumas espécies, a evolução levou a estratégias ainda mais surpreendentes, como a famosa água-viva imortal, Turritopsis dorni,
capaz de reverter seu ciclo de vida e a rejuvenescer após atingir a fase adulta. Diversificação das espécies. Com o passar das eras geológicas, as águas-vivas se diversificaram em centenas de espécies, ocupando oceanos rasos, águas profundas, regiões tropicais e polares, ambientes marinhos e de água doce. Hoje, existem mais de 2.000 espécies de cnidários com formas de medusa, cada uma adaptada a um nicho ecológico específico. Sobreviventes do tempo. A história evolutiva das águas-vivas mostra que elas não são criaturas primitivas no sentido negativo, mas sim extremamente bem-sucedidas. Sua permanência por centenas de milhões de anos prova que a evolução nem sempre favorece o mais forte ou o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta. À primeira vista, a água-viva parece um ser simples e delicado, quase frágil. No entanto, por trás dessa aparência translúcida existe uma estrutura corporal extremamente eficiente, resultado de centenas de milhões de anos de adaptação ao ambiente marinho. Seu corpo é projetado para flutuar, capturar presas e sobreviver com o mínimo de gasto energético. A parte principal da água-viva é chamada de umbrella, uma estrutura em forma de sino ou guarda-chuva. É ela que se contrai e se expande, permitindo o deslocamento do animal pela água. A pulsação empurra a água para trás, gerando movimento. O formato ajuda na flutuação. A transparência oferece camuflagem natural. O tamanho da umbrella pode variar enormemente, desde poucos milímetros até espécies gigantes com mais de 2 metros de diâmetro. Entre as camadas externas do corpo existe a mesogleia, uma substância gelatinosa que funciona como suporte estrutural, reserva de água, amortecedor contra impactos. Essa estrutura substitui ossos e músculos complexos, tornando o corpo leve e altamente adaptado à vida marinha. Na borda da umbrella ficam os tentáculos, que podem ser curtos ou extremamente longos, dependendo da espécie. Já os braços orais ficam próximos à boca e ajudam a conduzir o alimento até o interior do corpo. Funções principais: captura de presas, defesa contra predadores, transporte do alimento. Alguns tentáculos podem medir dezenas de metros e conter milhões de células urticantes. A arma mais famosa das águas-vivas são os cnidócitos, células especializadas exclusivas dos cnidários. Dentro delas existem os nematocistos, pequenas estruturas que funcionam como arpões microscópicos. Quando ativados, disparam em frações de segundo. Injetam veneno na presa ou no agressor. Causam paralisia ou morte de pequenos animais. Essa é uma das armas biológicas mais rápidas da natureza. As águas-vivas não possuem cérebro, mas contam com uma rede nervosa difusa, espalhada por todo o corpo. Esse sistema permite detectar luz e sombras, reagir ao toque, coordenar a pulsação do corpo. Algumas espécies possuem roupalhos, estruturas sensoriais que funcionam como olhos simples e órgãos de equilíbrio. A água-viva possui apenas uma única abertura, que funciona tanto como boca quanto como ânus. O alimento capturado é levado para uma cavidade interna, onde ocorre a digestão. A digestão é parcialmente externa e interna. Os nutrientes são distribuídos diretamente pelo corpo. Os resíduos são eliminados pela mesma abertura. Esse sistema simples é altamente eficiente para sua forma de vida. O corpo da água-viva apresenta simetria radial, ou seja, suas estruturas se organizam em torno de um eixo central. Isso permite que ela reaja a estímulos de qualquer direção. Seja eficiente mesmo sem a frente ou a traseira. Essa simetria é ideal para um animal que flutua e se move livremente na água. Mesmo sem órgãos complexos, a anatomia da água-viva é uma verdadeira obra-prima da evolução. Cada parte do seu corpo cumpre uma função essencial, mostrando que, na natureza, a simplicidade bem planejada pode ser tão poderosa quanto a complexidade. O movimento das águas-vivas é um dos aspectos mais hipnotizantes da vida marinha. Elas não nadam como peixes nem se deslocam com velocidade, mas ainda assim conseguem viajar grandes distâncias pelos oceanos, usando uma combinação perfeita entre movimento próprio e força das correntes marinhas. As águas-vivas se movem principalmente por meio de pulsos rítmicos da umbrella. Esse processo funciona da seguinte forma: a umbrella se contrai, empurrando a água para trás. Em seguida, ela se expande, criando um empuxo que impulsiona o corpo para frente.
Esse ciclo se repete de forma contínua e suave. Esse tipo de locomoção é conhecido como propulsão por jato, extremamente eficiente para um corpo gelatinoso. Um dos maiores segredos do sucesso das águas-vivas é seu baixo consumo energético. Estudos mostram que elas estão entre os animais mais eficientes em termos de deslocamento por energia gasta. Isso acontece porque seu corpo é leve e composto majoritariamente por água. A pulsação aproveita a elasticidade da mesogleia. O movimento cria redemoinhos que ajudam na propulsão. Essa eficiência permite que sobrevivam mesmo em ambientes pobres em alimento. Apesar de conseguirem se mover ativamente, as águas-vivas dependem fortemente das correntes oceânicas para se deslocar por longas distâncias. Elas flutuam com as correntes. Podem ser levadas por mares abertos até regiões costeiras. Formam grandes concentrações. Esse deslocamento passivo é fundamental para sua dispersão pelo planeta. Mesmo parecendo à deriva, muitas espécies conseguem controlar parcialmente a direção e a profundidade. Ajustando o ritmo das pulsões. Contraindo mais um lado da umbrella. Subindo ou descendo na coluna d'água em busca de alimento. Algumas águas-vivas realizam migrações verticais diárias, subindo à noite e descendo durante o dia. Sem um cérebro central, o movimento das águas-vivas é coordenado por sua rede nervosa difusa. Essa rede sincroniza as contrações da umbrella. Responde a estímulos como luz e toque. Permite ajustes rápidos no movimento. Em espécies mais avançadas, os roupalhos ajudam no equilíbrio e na orientação espacial. Um movimento que também ajuda na alimentação. O movimento das águas-vivas não serve apenas para locomoção. A pulsação também cria correntes de água ao redor do corpo. Leva presas em direção aos tentáculos. Aumenta a eficiência na captura de alimento. Ou seja, ao se mover, a água-viva também está caçando. O deslocamento das águas-vivas é um exemplo perfeito de elegância natural aliada à eficiência extrema. Sem pressa, sem força bruta e sem complexidade, elas atravessam os oceanos há milhões de anos, provando que, às vezes, a melhor estratégia é simplesmente seguir o fluxo. Mesmo sem cérebro, olhos complexos ou grande velocidade, as águas-vivas são predadoras altamente eficientes. Sua estratégia de alimentação é simples, porém extremamente eficaz, baseada em armadilhas naturais, toxinas poderosas e no aproveitamento inteligente do ambiente marinho. A dieta das águas-vivas varia conforme a espécie, o tamanho e o ambiente em que vivem, mas geralmente inclui plâncton, pequenos peixes, larvas de peixes, crustáceos microscópicos, ovos e organismos gelatinosos. Espécies maiores podem capturar presas relativamente grandes, enquanto as menores se alimentam quase exclusivamente de plâncton. Diferente de predadores ativos, as águas-vivas utilizam uma caça passiva. Elas flutuam na água. Mantêm seus tentáculos estendidos. Esperam que a presa entre em contato. Esse método exige pouco esforço e é extremamente eficiente em ambientes ricos em organismos microscópicos. Os tentáculos das águas-vivas são cobertos por milhões de cnidócitos, células urticantes que contêm os nematocistos. Quando uma presa toca os tentáculos, os nematocistos disparam instantaneamente. O veneno é injetado. A presa é paralisada ou morta. Esse mecanismo é tão rápido que a presa quase não tem chance de escapar. O veneno das águas-vivas tem funções essenciais: paralisar presas, iniciar o processo de digestão, proteger contra predadores. A composição do veneno varia entre as espécies. Algumas causam apenas irritação leve, enquanto outras possuem toxinas capazes de afetar o sistema nervoso e o coração. Após a captura, a presa é conduzida até a boca por meio dos braços orais. Esses braços envolvem a presa. Conduzem o alimento até a cavidade digestiva. Auxiliam na fragmentação do alimento. Todo o processo ocorre lentamente, mas com alta eficiência. Dentro da cavidade gastrovascular, o alimento começa a ser digerido por enzimas. Os nutrientes são absorvidos diretamente pelas células. O que não é aproveitado é eliminado pela mesma abertura. Esse sistema digestivo simples é suficiente para sustentar o animal ao longo de sua vida.
A pulsação do corpo não serve apenas para locomoção. O movimento cria correntes de água ao redor da água-viva. Aumenta o contato com presas. Direciona o alimento até os tentáculos. Assim, cada movimento também faz parte da estratégia de caça. Apesar de venenosas, as águas-vivas também fazem parte da dieta de outros animais, como tartarugas marinhas, alguns peixes, aves marinhas. Isso mantém um equilíbrio ecológico e controla suas populações. A alimentação das águas-vivas mostra que, na natureza, não é preciso ser rápido ou forte para ser um predador eficiente. Silenciosas, flutuantes e armadas com toxinas microscópicas, elas caçam com precisão há milhões de anos, mantendo seu papel essencial nos oceanos. O ciclo de vida das águas-vivas é um dos mais fascinantes e complexos do reino animal. Mesmo com um corpo simples, esses seres desenvolveram estratégias reprodutivas extremamente eficientes, capazes de garantir sua sobrevivência por milhões de anos, inclusive em ambientes instáveis e hostis. Um ciclo de vida em etapas. Diferente da maioria dos animais, as águas-vivas passam por várias fases distintas ao longo da vida, alternando entre formas fixas e livres. Esse processo é chamado de alternância de gerações. As principais fases são: medusa, larva plânula, pólipo, éfira, medusa adulta novamente. Reprodução sexuada, a fase da medusa. A fase mais conhecida é a medusa adulta, que se reproduz de forma sexuada. Machos liberam espermatozoides na água. Fêmeas liberam óvulos. A fecundação pode ocorrer na água ou dentro do corpo da fêmea. Após a fecundação, forma-se uma larva microscópica chamada plânula. Larva plânula, o início da vida. A plânula nada livremente por um curto período. Procura uma superfície adequada para se fixar. Pode aderir a rochas, corais ou estruturas submersas. Ao se fixar, ela se transforma em pólipo. Pólipo, a fase fixa. O pólipo se assemelha a uma pequena anemona do mar e permanece preso ao substrato. Durante essa fase, a reprodução é assexuada. O pólipo pode se multiplicar rapidamente. Um único pólipo pode gerar várias águas-vivas. Esse estágio é essencial para explosões populacionais. Estrobilização, o nascimento das medusas. O pólipo passa por um processo chamado estrobilização, no qual seu corpo se divide em discos empilhados. Cada disco se solta e se transforma em uma éfira. As éfiras são pequenas águas-vivas juvenis que já nadam livremente. Éfira, a água-viva jovem. A éfira possui formato estrelado. Nada ativamente. Alimenta-se de plâncton. Com o tempo, ela cresce e se transforma em uma medusa adulta, reiniciando o ciclo. Reprodução assexuada e explosões populacionais. A capacidade de reprodução assexuada na fase de pólipo permite crescimento rápido das populações. Adaptação a condições favoráveis. Formação de grandes aglomerações de águas-vivas. Esse mecanismo explica por que, em certos períodos, praias podem ficar tomadas por águas-vivas. A água-viva imortal. Uma das maiores curiosidades desse ciclo é a Turritopsis dohrnii, conhecida como a água-viva imortal. Quando submetida a estresse, ferimentos ou falta de alimento, ela pode reverter seu ciclo de vida. Voltar do estágio adulto para pólipo. Recomeçar o processo indefinidamente. Esse fenômeno é único no reino animal e desperta grande interesse científico. Uma estratégia perfeita de sobrevivência. O ciclo de vida das águas-vivas mostra como a natureza pode ser incrivelmente criativa. Ao combinar reprodução sexuada, assexuada e até a reversão do envelhecimento, esses animais garantiram sua permanência nos oceanos por centenas de milhões de anos. As águas-vivas não formam um grupo único e uniforme. Na verdade, existem centenas de espécies, com tamanhos, formas, cores, níveis de veneno e comportamentos muito diferentes entre si. Algumas são quase inofensivas, enquanto outras estão entre os animais mais venenosos do planeta. Para entender essa diversidade, é importante conhecer os principais tipos e classes de águas-vivas. Principais classes de águas-vivas. Siphozoa, as águas-vivas verdadeiras.
São as águas-vivas mais conhecidas e comuns nos oceanos. Características: corpo grande e bem desenvolvido. Umbrella em forma de sino. Tentáculos longos e visíveis. Reprodução típica com pólipo e medusa. Exemplos famosos: água-viva da lua, Aurelia aurita. Água-viva gigante, Cyanea capillata. Essas espécies são responsáveis pela maioria dos encontros com humanos. Cubozoa, as águas-vivas caixa. Consideradas as mais perigosas do mundo, possuem corpo em forma de cubo. Características: 4 lados bem definidos. Tentáculos extremamente venenosos. Olhos complexos com capacidade de formar imagens. Movimento mais ativo e direcionado. Destaque: vespa do mar, Chironex fleckeri, cujo veneno pode ser fatal. São raras, mas extremamente letais. Hidrozoa, as hidromedusas. Esse grupo inclui espécies que se assemelham a águas-vivas, mas possuem características distintas. Características: muitas vivem em colônias. Algumas espécies não são medusas verdadeiras. Incluem organismos flutuantes. Exemplo famoso: caravela portuguesa, Phacelia physalis, que não é uma água-viva verdadeira, mas é frequentemente confundida com uma. Tipos de águas-vivas por características: águas-vivas bioluminescentes. Produzem luz própria. Criam espetáculos naturais à noite. Usam o brilho para defesa ou comunicação. Exemplo: Pelagia noctiluca. Águas-vivas gigantes. Podem atingir mais de 2 metros de diâmetro. Tentáculos com dezenas de metros. São algumas das maiores criaturas gelatinosas do oceano. Exemplo: água-viva juba de leão. Águas-vivas altamente venenosas. Veneno capaz de causar parada cardíaca. Picadas extremamente dolorosas. Exigem atendimento médico imediato. Exemplo: vespa do mar. Águas-vivas de água doce. Vivem em rios e lagos. Geralmente pequenas. Picadas pouco perigosas para humanos. Exemplo: Craspedacusta soverbii. Águas-vivas encontradas no Brasil. No litoral brasileiro, é possível encontrar água-viva da lua. Água-viva azul. Caravela portuguesa. Medusas transparentes e bioluminescentes. Algumas causam apenas ardor leve, enquanto outras podem provocar queimaduras intensas. Diversidade impressionante. As águas-vivas variam desde organismos quase invisíveis até verdadeiros gigantes venenosos. Essa diversidade permite que ocupem praticamente todos os ambientes aquáticos do planeta, desde águas costeiras até grandes profundidades. Apesar de sua aparência delicada e quase hipnotizante, as águas-vivas estão longe de ser inofensivas. Muitas espécies possuem venenos poderosos, capazes de causar desde uma leve ardência até reações graves e fatais em seres humanos. Entender como esse veneno funciona é essencial para evitar acidentes e saber como agir em caso de contato. Como funciona o veneno das águas-vivas? O veneno é injetado por meio dos cnidócitos, células microscópicas presentes nos tentáculos. Dentro dessas células estão os nematocistos, que funcionam como pequenos arpões venenosos. Quando a pele humana entra em contato com os tentáculos, os nematocistos disparam instantaneamente. O veneno é injetado na pele. A reação ocorre em frações de segundo. Mesmo tentáculos soltos ou mortos ainda podem causar queimaduras. Tipos de reações em humanos. A intensidade da reação varia conforme a espécie, o tempo de contato e a sensibilidade da pessoa. Reações leves: ardência, vermelhidão, coceira, sensação de choque leve. Reações moderadas: dor intensa, inchaço, bolhas, náusea e tontura. Reações graves: falta de ar, alterações cardíacas, convulsões, parada respiratória ou cardíaca. As águas-vivas mais perigosas do mundo. Algumas espécies são consideradas extremamente perigosas. Vespa do mar, Chironex fleckeri, uma das mais venenosas do planeta.
Irucandi, pequena, quase invisível, mas altamente tóxica. Caravela portuguesa, Phaesalia physalis, tentáculos longos e dolorosos. Essas espécies podem causar acidentes fatais em poucos minutos se não houver socorro rápido. Perigos no litoral brasileiro. No Brasil, a maioria das picadas não é fatal, mas pode ser bastante dolorosa. Espécies comuns. Caravela portuguesa. Água-viva azul. Medusas transparentes. Os acidentes costumam ocorrer durante o banho de mar, em períodos de águas quentes, após ressacas, quando são levadas à praia. Mitos perigosos sobre picadas. Existem muitos mitos que podem agravar a situação. Urinar sobre a ferida pode piorar a liberação do veneno. Lavar com água doce. Esfregar areia ou toalha. Essas práticas podem ativar mais nematocistos. Primeiros socorros corretos. Em caso de contato com água viva, saia da água com calma. Não esfregue a região. Lave com água do mar. Aplique vinagre, se recomendado para a espécie. Remova tentáculos com cuidado. Procure atendimento médico se houver dor intensa ou sintomas graves. Respeito é a melhor proteção. As águas-vivas não atacam humanos por agressividade, os acidentes acontecem por contato acidental. Respeitar a vida marinha, observar avisos nas praias e manter distância são as melhores formas de evitar problemas. Em meio à escuridão dos oceanos, algumas águas-vivas produzem um dos fenômenos mais espetaculares da natureza, a bioluminescência. Como verdadeiros seres de outro mundo, elas são capazes de emitir luz própria, transformando o mar noturno em um espetáculo azul esverdeado que parece saído de um filme de ficção científica. O que é bioluminescência? A bioluminescência é a capacidade de certos organismos vivos de produzir luz através de reações químicas em seu próprio corpo. Nas águas-vivas, essa luz surge da reação entre luciferina, substância química, luciferase, enzima, oxigênio. Essa reação libera energia na forma de luz, sem gerar calor. Como as águas-vivas produzem luz? A luz pode ser emitida por todo o corpo. Apenas a umbrella. Os tentáculos. Pontos específicos do corpo. Em muitas espécies, a bioluminescência é ativada por toque, movimento, ameaça de predadores, mudanças no ambiente. Para que serve a bioluminescência? A luz produzida pelas águas-vivas tem diversas funções importantes. Defesa. Confunde ou assusta predadores. Cria flashes inesperados na escuridão. Pode atrair predadores maiores que atacam quem tenta caçá-las. Ajuda na alimentação. Atrai presas curiosas. Ilumina pequenos organismos ao redor. Comunicação. Pode servir como sinalização entre indivíduos. Facilita o reconhecimento da espécie. Espetáculos naturais no oceano. Em algumas regiões do mundo, grandes concentrações de águas-vivas bioluminescentes criam verdadeiros mares brilhantes durante a noite. Exemplos famosos: costas do Japão, praias do Sudeste Asiático, regiões do Mediterrâneo. Ao menor movimento da água, milhares de pontos luminosos se acendem simultaneamente. Espécies bioluminescentes famosas. Algumas das águas-vivas bioluminescentes mais conhecidas incluem Pelagia noctiluca, Aecoreia vitória, medusas de águas profundas. A Aecoreia vitória foi essencial para a ciência, pois levou à descoberta da proteína verde fluorescente, GFP, amplamente usada em pesquisas genéticas e médicas. Bioluminescência nas profundezas. Nas grandes profundidades, onde a luz solar não chega, a bioluminescência se torna ainda mais importante. Muitas águas-vivas das zonas abissais dependem da luz para caçar, se comunicar, evitar predadores. Nesses ambientes extremos, brilhar é sobreviver. Beleza que esconde estratégia. Embora deslumbrantes, as águas-vivas bioluminescentes não brilham apenas por beleza. Cada flash de luz é uma estratégia evolutiva refinada, usada para defesa, caça e comunicação.
Apesar de muitas vezes serem vistas apenas como um incômodo para banhistas, as águas-vivas desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos oceanos. Esses animais ancestrais fazem parte de complexas relações ecológicas e sua presença ou ausência pode indicar mudanças profundas no ambiente marinho. As águas-vivas ocupam uma posição estratégica na cadeia alimentar marinha. Elas atuam como predadoras, controlando populações de plâncton, larvas e pequenos peixes. Presa, servindo de alimento para tartarugas marinhas, peixes, aves e até alguns mamíferos marinhos. Esse equilíbrio ajuda a manter a estabilidade dos ecossistemas oceânicos. Para algumas espécies, as águas-vivas são vitais. Exemplos: tartarugas de couro dependem quase exclusivamente delas. Peixes e crustáceos juvenis utilizam medusas como abrigo e fonte de alimento. Sem águas-vivas, muitas dessas espécies teriam dificuldade para sobreviver. Ao se alimentarem de plâncton e larvas, as águas-vivas ajudam a evitar explosões populacionais descontroladas, manter o equilíbrio entre espécies, reduzir a competição por recursos. Esse controle é especialmente importante em regiões costeiras. O aumento ou diminuição das populações de águas-vivas pode indicar aquecimento dos oceanos, poluição marinha, sobrepesca de predadores naturais, desequilíbrio ecológico. Por isso, elas são consideradas bioindicadores naturais da saúde dos mares. Quando águas-vivas morrem, seus corpos afundam no oceano. Servem de alimento para organismos das profundezas. Ajudam a reciclar nutrientes essenciais. Esse processo contribui para o funcionamento dos ecossistemas marinhos em diferentes profundidades. Pequenos peixes e crustáceos se escondem entre os tentáculos. Usam as águas-vivas como proteção contra predadores. Criam relações de convivência temporária. Essas interações mostram como elas contribuem para a biodiversidade. O aumento excessivo de águas-vivas geralmente não é a causa do problema, mas um sintoma de desequilíbrio ambiental. Fatores como poluição, mudanças climáticas, redução de predadores naturais favorecem seu crescimento descontrolado, impactando a pesca e o turismo. As águas-vivas são muito mais do que criaturas flutuantes e venenosas. Elas são engenheiras silenciosas dos oceanos, mantendo processos ecológicos ativos há milhões de anos. Preservar os oceanos é também preservar o papel essencial desses seres misteriosos e fascinantes. Em várias partes do mundo, o número de águas-vivas tem aumentado de forma impressionante, formando verdadeiras explosões populacionais que podem transformar praias, impactar a pesca e alterar ecossistemas inteiros. Mas, ao contrário do que muitos pensam, as águas-vivas não são as vilãs dessa história. Explosões populacionais ocorrem quando grandes quantidades de águas-vivas surgem em um curto período, formando aglomerações densas que dificultam atividades humanas, interferem na pesca, afetam usinas de dessalinização e energia, alteram cadeias alimentares locais. Esses eventos têm se tornado cada vez mais frequentes. O aumento da temperatura dos oceanos favorece diretamente as águas-vivas. Elas toleram águas mais quentes. Reproduzem-se mais rápido em temperaturas elevadas. Possuem menos concorrência em ambientes alterados. Enquanto outras espécies sofrem, as águas-vivas se adaptam e prosperam. A pesca excessiva reduz populações de peixes que competem com águas-vivas por alimento. Animais que se alimentam delas, como tartarugas. Sem esses controles naturais, as águas-vivas encontram espaço para se multiplicar rapidamente. A poluição costeira, especialmente o excesso de nutrientes vindos de esgoto, fertilizantes agrícolas, resíduos industriais, cria ambientes ricos em plâncton, a principal fonte de alimento das águas-vivas. Baixos níveis de oxigênio. Muitas águas-vivas conseguem sobreviver em áreas com pouco oxigênio, onde outros animais não resistem. Isso lhes dá uma grande vantagem em ambientes degradados. A fase de pólipo, fixa ao substrato, permite reprodução rápida e em massa. Resistência a condições adversas. Liberação de milhares de medusas juvenis. Quando as condições se tornam favoráveis, o crescimento populacional é explosivo.
O excesso de águas-vivas pode causar redução de estoques pesqueiros, consumo de ovos e larvas de peixes, alterações profundas na cadeia alimentar. Isso cria um ciclo difícil de reverter. As explosões populacionais também afetam turismo, pesca artesanal, usinas costeiras, segurança de banhistas. Esses impactos geram prejuízos significativos. As águas-vivas prosperam onde o equilíbrio foi perdido. Elas são indicadoras de problemas ambientais, não as responsáveis diretas por eles. A solução passa por preservação dos oceanos, combate à poluição, pesca sustentável, proteção dos predadores naturais. Cuidar do ambiente marinho é a única forma de reduzir esses fenômenos. As águas-vivas parecem simples à primeira vista, mas escondem características surpreendentes que desafiam nossa noção de inteligência, sobrevivência e evolução. Ao longo de milhões de anos, esses animais desenvolveram habilidades que continuam intrigando cientistas até hoje. Existem antes dos dinossauros. As águas-vivas surgiram há mais de 500 milhões de anos, muito antes dos dinossauros, das árvores, dos mamíferos. Elas são mais antigas do que a maioria das formas de vida complexa da Terra. Vivem sem cérebro. Mesmo sem cérebro ou sistema nervoso central, as águas-vivas caçam com eficiência. Reagem ao ambiente. Coordenam movimentos complexos. Isso prova que a inteligência na natureza pode existir de formas muito diferentes. São quase só água. Cerca de 95% do corpo da água-viva é composto por água. Se fossem retiradas do mar, muitas praticamente desapareceriam, deixando apenas um fino resíduo gelatinoso. Uma das armas mais rápidas do mundo. O disparo dos nematocistos é considerado um dos movimentos mais rápidos do reino animal, capaz de ocorrer em microsegundos. Mais veloz que o piscar de olhos. Tudo isso em escala microscópica. Algumas possuem olhos. Embora não tenham olhos como os nossos, algumas águas-vivas possuem estruturas sensoriais complexas. Conseguem detectar formas, luz e obstáculos. Se orientam com precisão surpreendente. As cobomedusas são um exemplo impressionante. Podem brilhar no escuro. Muitas espécies são bioluminescentes, produzindo luz própria para se defender, atrair presas, se comunicar. Algumas praias do mundo ficam iluminadas por seu brilho à noite. Podem se regenerar. Se perderem partes do corpo, muitas águas-vivas regeneram tentáculos. Recuperam tecidos danificados. Continuam vivendo normalmente. Essa capacidade aumenta suas chances de sobrevivência. A água-viva imortal. A Turritopsis dorni pode reverter seu ciclo de vida. Voltar ao estágio juvenil após adulta. Recomeçar indefinidamente. Ela é o único animal conhecido com esse poder biológico. Algumas espécies dependem delas. Tartarugas marinhas confundem sacolas plásticas com águas-vivas, o que mostra a importância delas na dieta natural. Os perigos da poluição nos oceanos. Proteger as águas-vivas também protege outros animais. Pequenas, mas poderosas. Existem águas-vivas quase invisíveis, mas com venenos capazes de causar dor extrema, alterações neurológicas, problemas cardíacos. O tamanho nem sempre indica perigo. Um mistério ainda em estudo. Apesar de tão antigas, as águas-vivas ainda guardam segredos. Como funcionam alguns venenos. Seus sistemas sensoriais. Seu papel futuro nos oceanos. Criaturas que desafiam a lógica. As águas-vivas provam que a natureza não segue regras simples. Sem cérebro, sem ossos e quase sem forma definida, elas continuam sendo uma das maiores obras-primas da evolução. Ao longo da história, as águas-vivas sempre despertaram fascínio, medo e curiosidade. Com sua aparência etérea e comportamento misterioso, elas marcaram presença tanto no imaginário humano quanto em importantes avanços científicos, tornando-se símbolos de mistério, perigo e até inspiração tecnológica.
Águas-vivas na cultura popular. Mitos e lendas antigas. Em muitas culturas antigas, criaturas semelhantes a águas-vivas eram associadas a espíritos do mar, entidades místicas, sinais de perigo nas águas. Marinheiros viam seu brilho noturno como presságios, enquanto povos costeiros criavam histórias para explicar suas queimaduras e aparições repentinas. Presença em filmes, séries e animações. As águas-vivas aparecem frequentemente na cultura moderna. Como criaturas alienígenas. Como monstros marinhos misteriosos. Como seres mágicos e luminosos. Sua forma fluida e brilho natural inspiram designers e cineastas em produções de ficção científica e fantasia. Jogos e literatura. Em jogos e livros, as águas-vivas costumam simbolizar perigo silencioso, beleza traiçoeira, criaturas que atacam sem aviso. Elas são usadas para criar tensão e mistério em ambientes aquáticos. Arte e simbolismo. Na arte, as águas-vivas representam fragilidade e força, beleza efêmera, o desconhecido. Suas formas orgânicas e movimentos suaves inspiram esculturas, pinturas e instalações artísticas ao redor do mundo. Águas-vivas na ciência. Avanços na biologia e genética. Uma das maiores contribuições científicas das águas-vivas veio da espécie Aecorea victoria, responsável pela descoberta da proteína verde fluorescente, GFP. Essa proteína revolucionou a biologia molecular, a medicina, as pesquisas genéticas. Hoje, a GFP é usada para marcar células cancerígenas, estudar o funcionamento de genes, acompanhar processos celulares em tempo real, estudos sobre regeneração e mortalidade. A água-viva imortal, Turritopsis dohrnii, é objeto de intensas pesquisas. Envelhecimento celular, regeneração de tecidos, possíveis aplicações médicas futuras. Ela ajuda cientistas a entenderem os limites da vida. Pesquisa sobre venenos. O veneno das águas-vivas é estudado para desenvolvimento de medicamentos, compreensão de toxinas naturais, tratamentos para doenças neurológicas e cardíacas. O que hoje causa dor pode, no futuro, salvar vidas. Inspiração tecnológica. A forma de locomoção das águas-vivas inspirou robôs subaquáticos, sistemas de propulsão eficiente, tecnologias de baixo consumo energético. Engenheiros imitam a natureza para criar soluções sustentáveis. Indicadoras ambientais. Na ciência ambiental, as águas-vivas são usadas como indicadores de aquecimento global, sinais de poluição marinha, alertas de desequilíbrio ecológico. Seu aumento populacional ajuda a entender mudanças nos oceanos. Do medo ao conhecimento. Na cultura, as águas-vivas simbolizam mistério e perigo. Na ciência, representam descoberta, inovação e esperança. Essa dualidade mostra como o mesmo ser pode inspirar medo e, ao mesmo tempo, impulsionar grandes avanços para a humanidade. As águas-vivas não são agressivas e não atacam seres humanos de forma intencional. A maioria dos acidentes acontece por contato acidental, especialmente durante banhos de mar. Com informação e atenção, é possível reduzir drasticamente o risco de queimaduras e transformar a experiência no oceano em algo seguro e consciente. Atenção antes de entrar no mar. Antes de entrar na água, observe o ambiente. Verifique placas de alerta nas praias. Observe se há águas-vivas na areia ou flutuando. Preste atenção às bandeiras e avisos de salva-vidas. A presença de águas-vivas na praia geralmente indica que há mais no mar. Aprenda a identificar águas-vivas. Muitas espécies são quase transparentes, mas alguns sinais ajudam. Manchas gelatinosas na água. Tentáculos longos e finos. Brilhos azulados ou rosados. Nunca confunda uma água-viva com um objeto inofensivo. Nunca toque, nem fora da água. Mesmo fora do mar, águas-vivas continuam liberando veneno. Podem causar queimaduras ao simples toque. São perigosas mesmo aparentemente mortas. Jamais toque com as mãos ou os pés.
Use proteção adequada. Em áreas com alta incidência, use roupas de proteção, como licras e wetsuit. Evite nadar descalço. Crianças devem ter atenção redobrada. Essas barreiras reduzem o contato direto com os tentáculos. Evite horários e condições de risco. Os riscos aumentam após ressacas, em períodos de águas mais quentes, durante certas estações do ano. Nessas condições, as águas-vivas costumam se aproximar da costa. Se encontrar águas-vivas na praia, afaste-se. Avise outras pessoas. Informe salva-vidas ou autoridades locais. A conscientização ajuda a prevenir acidentes coletivos. Cuidados especiais com crianças. Crianças podem confundir águas-vivas com brinquedos. São mais sensíveis ao veneno. Precisam de supervisão constante. Explique desde cedo os riscos e a importância do respeito à vida marinha. Respeito é a melhor prevenção. As águas-vivas fazem parte do ecossistema marinho. Evitar acidentes não significa eliminá-las, mas conviver com responsabilidade. Convivência consciente com o oceano. Quanto mais conhecemos o mar e seus habitantes, mais seguros nos tornamos. Informação, respeito e atenção são as melhores formas de proteger a si mesmo e preservar a vida marinha. Mesmo sendo sobreviventes ancestrais e extremamente resistentes, as águas-vivas não estão imunes aos impactos causados pela ação humana. As mudanças rápidas nos oceanos estão alterando o equilíbrio natural desses animais e, consequentemente, de todo o ecossistema marinho. Entender as ameaças e a importância da conservação é fundamental para garantir mares saudáveis no futuro. Mudanças climáticas e aquecimento dos oceanos. O aumento da temperatura dos oceanos afeta diretamente as águas-vivas. Altera seus ciclos reprodutivos. Favorece explosões populacionais em algumas regiões. Muda sua distribuição geográfica. Embora algumas espécies se beneficiem, o desequilíbrio geral prejudica os ecossistemas marinhos como um todo. Poluição dos oceanos. A poluição representa uma das maiores ameaças. Plásticos confundidos com águas-vivas matam tartarugas. Substâncias químicas afetam fases sensíveis do ciclo de vida. Microplásticos entram na cadeia alimentar. Ambientes poluídos impactam tanto as águas-vivas quanto as espécies que dependem delas. Pesca excessiva. A sobrepesca reduz predadores naturais das águas-vivas. Elimina espécies que competem por alimento. Desequilibra a cadeia alimentar. Esse processo cria ambientes artificiais favoráveis ao crescimento descontrolado das medusas. Degradação dos habitats costeiros. A destruição de recifes, manguezais, áreas rochosas. Reduz locais onde os pólipos se fixam, afetando o ciclo de vida e a diversidade das espécies. Por que conservar águas-vivas? Conservar águas-vivas não significa aumentar sua população, mas manter o equilíbrio ecológico. Preservar cadeias alimentares. Proteger espécies que dependem delas. Eliminar ou ignorar sua importância pode gerar efeitos em cascata nos oceanos. O papel da ciência na conservação. Pesquisadores estudam dinâmica populacional, relação com mudanças climáticas, estratégias para manejo sustentável. Esses estudos ajudam a prever impactos futuros e criar políticas ambientais eficazes. O que podemos fazer? A conservação começa com pequenas atitudes. Reduzir o uso de plástico. Apoiar a pesca sustentável. Respeitar a vida marinha. Divulgar informação e conscientização. Cada ação conta para proteger os oceanos. Proteger o oceano é proteger tudo. As águas-vivas são parte essencial de um sistema muito maior. Cuidar delas é cuidar do equilíbrio da vida marinha e, em última análise, do próprio futuro do planeta. Ao longo deste vídeo, mergulhamos no mundo fascinante das águas-vivas, criaturas antigas, misteriosas e surpreendentemente eficientes. Seres que existem há centenas de milhões de anos, sobreviveram a extinções em massa e continuam desempenhando um papel essencial no equilíbrio dos oceanos. Apesar de muitas vezes serem vistas apenas como um perigo ou um incômodo, as águas-vivas são parte fundamental da vida marinha.
Elas não são vilãs, mas sim indicadoras de mudanças ambientais, reflexos diretos da forma como os seres humanos têm tratado os mares. Quando poluímos os oceanos, pescamos de forma excessiva ou ignoramos os sinais da natureza, todo o ecossistema responde e as águas vivas são uma dessas respostas. Conscientização é o primeiro passo para a mudança. Respeitar o mar, reduzir o lixo, apoiar práticas sustentáveis e compartilhar informação são atitudes simples que fazem uma grande diferença. Cada escolha consciente ajuda a proteger não apenas as águas vivas, mas todas as formas de vida que dependem dos oceanos. Da próxima vez que você encontrar uma água viva, veja além do medo ou da dor. Veja um símbolo de resistência, um lembrete silencioso de que o equilíbrio da natureza é delicado e que o futuro dos oceanos também está em nossas mãos. Cuidar do planeta é cuidar da vida. E o mar precisa de nós tanto quanto nós precisamos dele. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.